Meus irmãos, nós vamos hoje encerrar a nossa série de mensagens, Vida Exemplar. Um estudo feito, uma série de mensagens, na verdade. Estudo, sermão é diferente de mensagem, né? Somente, mas um estudo feito a partir de 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, onde nós estudamos na primeira mensagem a vida exemplar pessoal, o cristão, né? A sua responsabilidade. Na segunda mensagem, a vida exemplar familiar, a vida exemplar fraternal, foi a terceira mensagem, sobre a orientação de Pedro para a igreja. E hoje nós vamos estudar a vida exemplar social. As verdades que precisamos lembrar constantemente por estarmos presentes em uma sociedade hostil e anticristã, né? Qual deve ser a nossa atitude? Na semana passada não foi possível eu estar presente, o pastor Paulo trouxe a palavra e hoje nós vamos então encerrar esta série de mensagens. Eu confesso que eu amo pregar em série, porque principalmente dentro de um único livro. Eu tenho uma série de mensagens que eu acho que essa eu não vou pregar aqui. São 10 mensagens, uma série chamada Viva para Sempre, onde eu falo sobre como viver em paz, viver em comunhão, viver em adoração. Então são 10, e o último é Viva é para Sempre, onde nós falamos sobre a eternidade. Mas são 10 semanas, né? Quem sabe, né? Mas hoje nós vamos pregar a última mensagem, foram 4, e que Deus possa falar aos nossos corações. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 17. E o texto diz o seguinte: Amados, lembrando que quem está escrevendo aqui é Pedro, para as comunidades cristãs da Ásia Menor, atual Turquia. No primeiro século, então, são pessoas, são os cristãos primitivos, né? Então, ele escreve estas orientações. Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Até aqui. Meus irmãos, estas orientações de Pedro sobre como um cristão deve proceder na sociedade, ele destaca os incrédulos, as autoridades e instituições humanas e a nossa missão como crente, que é glorificar a Deus diante dos incrédulos. Então, na vida exemplar social, a nossa responsabilidade para
a nossa vida exemplar social, nós precisamos lembrar de algumas responsabilidades. E eu quero falar aqui sobre 5 verdades. 5 verdades que precisamos lembrar constantemente por estarmos presentes em uma sociedade hostil e anticristã. E a primeira verdade é que a nossa identidade, ela é celestial. O versículo 11 diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Pedro chama os cristãos aqui de peregrinos e forasteiros. Peregrino, do grego parepidemos, estou sem óculos, que significa aquele que está de passagem e não demora no local, pois não é a sua terra. E forasteiros ou estrangeiros, do grego paróicos, que significa vivendo num país estranho e não tem direitos de cidadão. Nós não podemos nos esquecer de que nós não pertencemos mais a esta terra a partir do dia em que entregamos a nossa vida para Jesus. Eu tive o privilégio de visitar os Estados Unidos, e quando nós chegamos numa terra estrangeira, nós observamos as leis. Nós ficamos atentos àquilo que podemos fazer, àquilo que nós não podemos fazer, no intuito de obedecer, porque nós não pertencemos. A vida do cristão deve ser desta forma, porque a nossa identidade, ela é celestial. E Pedro fala sobre isso no versículo 9 do capítulo 2. Se nós subirmos aí mais 2 versículos: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Então nós temos hoje uma identidade. Gálatas capítulo 3, versículo 29 diz: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Segundo aos Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E em Gálatas 3,27, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Nós pertencemos a Cristo. Nós estamos escondidos em Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo na sociedade. E nós não podemos nos confundir, achando que ainda pertencemos a este mundo. Aí eu uso até inclusive um termo que Pedro diz aqui no capítulo 2, versículo 3, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Aqui é uma condição, porque tem o se, né? Se é que você já experimentou a bondade de Deus, então você não pode mais viver como uma pessoa comum desta terra, desfrutando desta cultura, quando ela fere o princípio da palavra de Deus, é claro, porque nós temos uma identidade. E nós vamos ver no decorrer da mensagem o quão importante é sermos fiéis à nossa pátria celestial. Então não se esqueça, a sua identidade ela é do céu. A segunda verdade é que a nossa santidade é primordial.
enquanto a nossa identidade é celestial, a nossa santidade é primordial, prioridade, deve vir em primeiro lugar. Versículo 11 também diz: amados, exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Nós somos parte da igreja de Cristo. Quando o texto diz amados, é uma forma carinhosa que o Novo Testamento tem de mencionar os cristãos. Este termo não é usado para qualquer grupo de pessoas, mas voltado para os cristãos. Então, por sermos parte do corpo de Cristo, então vem a orientação de Pedro. Nós devemos lutar contra as paixões carnais que habitam em nós. Sendo uma igreja primitiva, eles tinham poucas referências do cristianismo. Aliás, eles eram vistos como hereges, como alguém que estava indo de encontro com o governo. Nós vamos ver isso aqui. Então, nós devemos nos abster dos desejos. Por quê, carnais? Porque nós somos nova criatura em Cristo. Então nós não temos mais que ficar buscando prazeres carnais, egoístas, fora daquilo que a palavra de Deus diz que nós não devemos usufruir. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 14 a 16, diz o seguinte: a forma como nós devemos priorizar a santidade. Como filhos da obediência, olha como que Pedro nos chama. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Nós não conhecíamos a Cristo, não conhecíamos a verdade, o Espírito não habitava em nós, então nós não podemos nos amoldar ou voltarmos àquele formato de vida, aquele estilo de vida que vivíamos no período da ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, a vida cristã, o compromisso, as responsabilidades, os desafios para sermos fiéis ao Senhor, infelizmente, este século romantizou o cristianismo. Sabe, colocou um sabor de mel, tentou deixar a coisa um pouco mais suave, mas deixe-me dizer uma coisa: nunca foi fácil ser crente de verdade. Numa geração que ser gospel é moda, uma leitura mais profunda, como esta carta de Pedro, um pouco mais detalhada, nós percebemos que a vida cristã é uma vida árdua. E não foi à toa que o C.S. Lewis disse: se você está à procura de uma religião confortável, eu jamais recomendaria o cristianismo. Porque é verdade. Não, vem para a nossa igreja, aleluia. Não, vem, lá a gente... Não é isso. O cristianismo, de fato, não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Porque o congregar é lá na frente. Mas o abandonar as práticas que ferem a nossa santidade é primordial. Existe algo que você ainda precisa abandonar?
Existe alguma luta carnal que você ainda enfrenta e que precisa de ajuda? Busque ajuda de irmãos, ou de um irmão, ou de uma irmã, ou aconselhamento pastoral. Se for necessário, relacionado a algum vício, abandone. Se precisar de terapia, vá. Mas o que nós não podemos é nos entregar. Nós não podemos. Porque aquele que nos chamou é santo e ele abomina, ele reprova. Ele reprova. Deus não espera de nós a perfeição, mas existe um ideal que é Cristo. A nossa atitude deve ser a atitude de Cristo. As nossas intenções, o nosso caráter, o nosso olhar, as nossas palavras, o nosso testemunho, deve apresentar Cristo de fato. Ou será que as pessoas só sabem que nós somos crentes em Cristo Jesus, salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro, quando nós falamos que pertencemos a uma igreja? Será que eles testemunham isso a partir da nossa postura, vestimenta, palavras, convicções? Aquilo que é admissível na nossa casa, eu permito, eu libero. Será que nós temos sido? Será que nós temos, talvez, nos esquecido da nossa identidade? Será que os cristãos não estão tomando gosto pelas coisas desta terra estrangeira? Porque a proposta dela, nós sabemos qual é. Nós sabemos. Então nós precisamos priorizar a santidade. Esta é a orientação de Pedro. Esta é a orientação de Pedro. Que vos absterdes das paixões carnais. A terceira verdade é que a nossa vida deve ser exemplar. Versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para quê? Por que Pedro propõe isto? Para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, chamando de malfeitores, né? Observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A nossa vida deve ser exemplar, primeiro porque nós somos forasteiros. Nós estamos em terras estranhas. Esta terra é um nível inferior à nossa terra natal, aleluia. O céu é muito mais do que a terra. E por que nós, tendo a identidade celestial, vamos nos rebaixar para vivermos e consumirmos a identidade terrena? Se nós já não pertencemos mais a esta terra. Porque é um rebaixamento, sim. Nós tomarmos a forma deste mundo, não foi a orientação que Paulo deu em Romanos? Não vos conformeis com este mundo. A palavra conformar, e depois ele usa a palavra transformar. Conformar é você tomar a forma. E transformar é você não tomar a forma. E a orientação de Paulo é: vocês não devem tomar a forma, vocês precisam ter uma outra forma. E essa forma não é a forma desta terra. Nós saímos da forma terrena e vamos então para a forma celestial. E nós temos então que, transformados, fazermos a diferença aqui. Porque, meus irmãos, se um crente tomar a forma do mundo, que hoje até igrejas estão tomando forma de clube, que diferença nós faremos? Como seremos reconhecidos? Se não houver as boas obras, ou as vossas obras, que ele diz aqui.
Nós só seremos reconhecidos como cristãos, de fato, genuíno, pelas nossas obras. E estou falando, obras aqui, gente, não é obra, não é cesta básica, não é disso não, é fidelidade, testemunho, cuidado nas palavras, ser exemplo, não admitir o pecado, propostas indecentes. A nossa vida precisa ser exemplar. E a primeira razão é porque nós somos forasteiros. Nós devemos representar fielmente a nossa pátria nesta terra. É como um brasileiro chegar nos Estados Unidos, estou dando exemplo aqui porque o que eu vivi, mas lá eu preciso dar um bom testemunho como brasileiro, senão eu vou fazer o Brasil, entre aspas aqui, passar vergonha. O Brasil vai estar mal representado, estão entendendo? Mal representado. Se nós pertencemos ao céu, o nosso testemunho aqui deve ser o testemunho de Cristo, para que a sociedade, então, possa conhecer o céu. As obras. Sabe para quê? Aí o texto aqui vai dizer: observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Esse dia da visitação, nós lemos na versão NVI, no dia da intervenção de Deus, ou seja, o dia que os incrédulos se converterem, eles glorificarão a Deus, porque nós fomos fiéis. Nós fomos fiéis, nós permanecemos fiéis, nós não abandonamos a Cristo, porque estávamos no meio dos incrédulos, mas nós permanecemos fiéis. É o que eu sempre digo quando eu dou treinamento de evangelismo: sejam fiéis, deem testemunho pelas vossas boas obras, porque um dia a vida de todos, né? A vida de todos tem os seus altos e baixos, e um dia, quando estiver em baixa, eles se lembrarão de nós, por causa das nossas obras. Agora, se, meus irmãos, a nossa obra for no formato deste mundo, jamais nós seremos lembrados. E mais, Deus não será glorificado aqui. Percebam que a nossa fidelidade não é para o nosso bem ou para nós, não é. A nossa fidelidade é para que Deus seja glorificado no dia que Ele quiser intervir. E Ele vai intervir. É por isso que Cristo diz que nós somos sal, ou devemos ser sal da terra e luz do mundo. Ou fazemos a diferença, ou fazemos de conta. E aí? Vamos fazer a diferença, ou vamos fazer de conta? Precisamos fazer a diferença. A nossa vida deve ser exemplar. Esta é a orientação de Pedro. Porque somos forasteiros, porque temos uma forma bíblica de proceder, porque estamos sendo observados, e porque Deus será glorificado através de nós. E, meus irmãos, Deus tem sido glorificado através da nossa igreja. As pessoas que falam, lá da primeira igreja lá da Lagarto, né? Eu ouço falar muito bem daquela igreja. O que é isso aqui, gente? Fidelidade. Fidelidade. Então nós temos que ser perseverantes na santidade, na fidelidade, nas boas obras, no testemunho, no cuidado. No cuidado. E o Senhor será glorificado. A quarta verdade que Pedro nos traz é que a nossa sujeição deve ser com honra. O texto, versículo 13 diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei como soberano, versículo 14, quer as autoridades, ou como enviadas por ele, que aqui fala dos governos, o rei enviando
o governo, representantes. A orientação de Pedro aqui é sujeição, que significa dispor-se às ordens do comandante, num termo militar, colocar-se em atitude de submissão, e no grego sujeitar é diferente de obedecer. Nós vamos ver no último ponto dessa mensagem por quê. Meus irmãos, um destaque também, quando o texto diz sujeitai-vos a toda a instituição humana. Há uma discussão teológica sobre este termo instituição. Alguns comentaristas defendem que o texto é sujeitai-vos a toda criatura humana. E aí, se a tradução for, a NVI não, a NVI dá ênfase na instituição humana. Mas fazendo uma ligação com as orientações de Paulo, preste atenção que interessante. Em 1 Coríntios 9, versículo 19, ele diz o seguinte: sendo livre de todos, me fiz servo de todos. O apóstolo Paulo, ele, pela liberdade que ele tinha em Cristo, ele sujeitava a todos. E tem um porquê. Pedro faz então uma ligação da sujeição para a evangelização. Ele faz uma ligação da ética como estratégia para a evangelização. Ou seja, na terra estrangeira, eu obedeço ao rei, para que, me submetendo ao rei, às instituições, eu seja uma pessoa ética e a sociedade observe as minhas obras e então glorifiquem a Deus no dia da visitação. Incrível, né? Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, 19 a 23. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Ganhar almas, né? E fiz-me como judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, abre parênteses, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, fecha parênteses. Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, o apóstolo Pedro diz: sujeitai-vos a toda a instituição humana, por causa do Senhor. Mas que de fato se encaixa aqui, sujeitai-vos a toda criatura humana, pegando as direções de Paulo, para que as pessoas possam ser alcançadas, né? Possam ser, então, alcançadas. Quando o texto diz aqui o rei, né? Versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano. Esse rei aqui, o imperador romano, ele era supremo nas províncias, era natural no Oriente Médio a idolatria, né? O rei era quase que um ser divino e ao ponto de ser adorado pela sociedade. Alguns até exigiam a adoração para si. Mas nós não devemos submeter a uma autoridade maior pelo que ele é ou pelo que ele não é. Nós devemos nos submeter por quem nós somos. A perspectiva de submissão é pela nossa ética cristã, para que a sociedade perceba então Cristo em nós.
A estratégia divina é, pela prática do bem, que silencie o nosso testemunho, silencie os insensatos, porém, sem abusar da liberdade em Cristo, para não submeter, vivendo como servo do Senhor. Então, meus irmãos, a nossa sujeição deve ser sempre com honra. Nós não podemos ser insubmissos. Pedro, ele dá ainda uma instrução assim, não é porque agora vocês são livres em Cristo que vocês vão viver de qualquer jeito, já que eu estou salvo mesmo, não vou me submeter a ninguém. Pelo contrário, ele diz, vocês sejam submissos aos reis, sejam submissos às autoridades, sejam submissos no trânsito, sejam submissos no seu trabalho, porque isso é ético e as pessoas vão perceber. Agora, a pergunta é, até quando devemos nos submeter? E a resposta é até o momento em que a palavra de Deus for ferida. A hora que atingir uma verdade, um princípio, onde nós vamos ter que abrir mão daquilo que é fidelidade da palavra de Deus, para submetermos então a homens, então neste momento nós temos que abrir mão da submissão. Nós devemos nos submeter ao Senhor. Deixa eu corrigir aqui. Nós devemos temer ao Senhor. As instituições humanas ou a criatura humana, é nosso dever submetermos eticamente. Mas se a lei humana chega a um tópico que vai de encontro à palavra de Deus, então agora é hora de deixar a lei humana, para sermos então fiéis à palavra de Deus. Então nosso temor deve ser, nossa sujeição deve ser com honra. E por fim, o nosso temor deve ser somente a Deus. Eu gosto de recapitular. A nossa identidade é celestial, a nossa santidade é primordial, a nossa vida deve ser exemplar e a nossa sujeição deve ser com honra. E por fim, o nosso temor deve ser somente a Deus. Versículo 17: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Tratai com honra, porque Cristo dignificou a nossa humanidade. E quem somos nós para não honrarmos as pessoas? Por quê que isso aconteceria? Não há razão nenhuma, porque Cristo, sendo nós ainda pecadores, nos amou e morreu no nosso lugar, né? A morte da cruz, a morte substitutiva. Então, por isso nós devemos tratar todos com honra, sejam irmãos em Cristo, sejam autoridades, sejam pessoas comuns da sociedade. Nós devemos tratar com honra. Amai os irmãos. Pedro já nos orientou, e inclusive eu preguei um sermão todo sobre isso, sobre a vida exemplar fraternal, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, se você está com a sua Bíblia aí, está na outra página. Pedro disse, sejam todos de igual ânimo, sejam a igreja, tá? Sejam de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes, não pagando mal com mal, injúria por injúria. Pelo contrário, bendizendo, pois para isto fostes chamados. Então nós temos que amar os nossos irmãos. E quando diz a parte B do versículo 17, temei a Deus e honrar ao rei. Há uma divisão interessante nesse versículo, que na primeira parte está no plural. Tratai todos com honra e amai os irmãos. E nesta segunda parte, singular. Temei a Deus e honrai ao rei. Deus é a autoridade maior, o soberano, e rei, a autoridade temporal, a autoridade política encarnada na figura do rei. E a diferença é que o temor é uma atitude reservada somente a Deus,
Mas a honra ao rei, a tendência aqui é a honra ao rei tem a ver com, então, com esse respeito ético, que é também o nosso dever. Então, diante do rei, honra, diante de Deus, temor. Para concluir, meus irmãos, esta mensagem, a vida exemplar, ela é, primeiramente, desafiadora. Trata-se de um compromisso como pontapé inicial. É desafiador ter uma vida exemplar. Eu não prego esta mensagem porque eu tenho uma vida exemplar. Eu prego esta mensagem porque ela é a palavra de Deus e porque as verdades vêm daqui. Qualquer um de nós pode pregar uma mensagem como esta. Porque a vida exemplar são as lições de Pedro para nós. Essas lições, naturalmente, elas servem para mim. E talvez muito mais para mim do que para vocês. É desafiador. A vida exemplar, ela está fundamentada numa genuína conversão. É isso que nós percebemos também. Porque é impossível viver uma vida exemplar se não houver uma genuína conversão. Impossível. Sem o Espírito Santo não é possível obedecer a Deus. Não é possível priorizarmos a glória de Deus sem o Espírito habitando em mim, ao ponto de eu ser humilhado e aceitar isso. Então, a vida exemplar, é por isso que ela está fundamentada na genuína conversão. A vida exemplar também é um estilo de vida, não é temporal, não é momentâneo, não é uma moda, não é uma campanha da igreja, não, é um estilo de vida. É em todo momento eu ter a consciência da minha responsabilidade na terra, tendo uma identidade celestial, priorizando a santidade, sujeitando as autoridades com honra, ou toda criatura com honra, diariamente, constantemente, porque é meu dever. Ou eu vivo o cristianismo diariamente, ou viverei o cristianismo pontualmente, mas a sociedade observará quem de fato é você. Imagine Deus. A vida exemplar deve ter como incentivo a glória de Deus no meio dos incrédulos e para as suas conversões. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê o privilégio da perseguição. Que nos dê o privilégio das calúnias. Que Deus nos dê o privilégio da dor da fidelidade. Que sejamos malditos pela sociedade, mas por causa da plena fidelidade a Ele. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, por esta série de mensagens sobre vida exemplar. A cabeça do diabo está sendo massacrada agora, no encerramento desta série de mensagens. E eu te louvo, ó Deus, te exalto, te glorifico, ó Pai. Dá-nos, Senhor, o privilégio de desfrutarmos de todos os benefícios que o Senhor tem reservado para aqueles que sofrem pela fidelidade, para permanecerem fiéis, na verdade. E como consequência são perseguidos, caluniados, porém,
aplaudidos pelo Senhor, não para a nossa glória, não para a nossa glória, mas para a tua glória. É o que desejamos, Senhor, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.